Olá, seja muito bem-vindo à primeira entrevista da parceria Infomoney Brasil. Eu sou o Thiago Salomão, vou apresentar essa entrevista junto com o Humberto Dantas. A gente lançou essa parceria Infomoney Brasil lá em setembro, para quem lembra, a gente já colocou várias entrevistas da Brasil no nosso canal da Infomoney. Toda quarta-feira, 2 da tarde, entra uma entrevista gravada. E já naquele lançamento a gente falou que ia fazer uma entrevista ao vivo, demorou um pouquinho, mas a gente chegou com um convidado ilustre para fazer esse programa de estreia. Tenho certeza que vai ficar muito legal. Primeiramente, apresentar nosso convidado, Mansueto Facundo de Almeida Júnior. Ele que é secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e recentemente lançou um livro junto com o Felipe Salto, o livro Finanças Públicas, a Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Vamos falar de PEC, vamos falar de Previdência, vamos falar da dificuldade em aprovar medidas econômicas enfrentando um sistema político que é preciso ser convencido de que as reformas precisam chegar. Por isso mesmo que a presença do mestre Humberto Dantas aqui para falar de política é muito bem-vinda para trazer todo esse debate para vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo. São 1h45 mais ou menos do dia 17 de outubro. Para quem está vendo a gravação, acredito que o tema ainda vai valer por muito tempo, porque PEC e Previdência deve dar muito barulho ainda no mercado, na política e na economia nos próximos meses, semanas e talvez até o final dessa gestão do Michel Temer. Bom, primeiramente, deixa eu dar as boas-vindas para o Humberto Dantas. Primeira entrevista de muitas, né, Dantas? A gente espera, claro que sim, né? Fico muito feliz de estar aqui. E tocando num assunto absolutamente essencial, fundamental e principalmente com uma pessoa que tem uma responsabilidade aí das mais expressivas em relação à nossa área econômica nacional, podendo trocar um pouco dessas informações que eu acho que são fundamentais para os nossos amigos que estão nos assistindo. Legal. Bom, Mansueto, vou começar primeiro falando um pouco da PEC, não tinha como não ser, né? Acho que a gente até, quando eu montei a entrevista, eu pensei em falar muito da Previdência, porque a PEC já teria andado, mas a repercussão tem sido tamanha, né, nas redes sociais, muitos economistas e pseudo-economistas aparecendo para dar opinião. Eu acho que é muito importante trazer esse debate, né? A PEC foi tida como a primeira vitória do Michel Temer e o condicionante fundamental para a gente sair dessa crise de longo prazo, né? Mas dois temas têm gerado muita polêmica, né? O primeiro, o prazo de 20 anos. Se realmente é sustentável e é necessário um prazo tão longo. E o segundo, a questão dos gastos com saúde e educação. Como de fato eles vão ser afetados? Há um motivo para tanta preocupação com esses dois temas? Eu acho que não há nenhum motivo de preocupação com os dois temas. Vamos primeiro começar com o prazo, né? Na verdade, a PEC 241, que a gente chama do novo regime fiscal, o prazo é 20 anos, mas na verdade a regra de crescimento real zero da despesa primária do governo central é por 10 anos. Então, na verdade, por 10 anos, a despesa primária terá um crescimento real zero. A partir do 10º ano, o presidente da República poderá mudar essa regra. E a cada mandato, o presidente da República poderá mudar essa regra. Então, por exemplo, a partir do 11º ano, o presidente da República pode falar o seguinte: não, a regra daqui para frente é a despesa primária do governo central poderá crescer em termos reais até 3% ao ano, até 5% ao ano, até 6%, ninguém sabe qual será a regra, mas a partir do 10º ano ela pode mudar. Então quem fala que na verdade o governo está congelando o gasto público 20 anos, isso não é verdade, porque a regra ela é dividida em duas partes. Nos primeiros 10 anos, crescimento real zero da despesa pública, a partir do 10º ano, o governo pode mudar a regra. Qual será a regra? Ninguém sabe, porque ninguém sabe ainda qual será o presidente daqui a 10 anos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, saúde e educação. Há uma preocupação legítima da sociedade em relação ao recurso de saúde e educação. Vamos começar primeiro com o recurso de saúde, tá? No caso da saúde, a regra atual, a regra em vigor atual, fala o seguinte, que o governo, no ano de 2016, deveria gastar com saúde 13,2% da receita corrente líquida. E no ano que vem, 13,7% da receita corrente líquida, até atingir 15% da receita corrente líquida em 2020. O que a PEC 241 está fazendo é antecipar essa vinculação maior já para o ano que vem. Pela regra atual, que o governo deveria gastar, o governo federal deveria gastar com saúde 13,7% da receita corrente líquida, o governo deveria gastar, próximo ano, algo como 93 bilhões de reais com saúde.
com esse aumento do piso para 15% da receita corrente líquida, essa conta aumenta em pelo menos 10 bilhões de reais. Então o piso vai para perto de 114 bilhões de reais. 113 bilhões é alguma coisa, perto de 114. Então você aumentou o piso em 10 bilhões e a partir de 2018 a regra para a saúde passa a ser esse piso maior, corrigido pela inflação. Então a saúde não está perdendo dinheiro algum, ao contrário, está ganhando, porque está se antecipando a vinculação maior. No caso da educação, vale a pena a gente olhar os números. Eu tenho escutado críticas falando o seguinte: a PEC pode pegar recursos que são necessários para aumentar as matrículas na educação básica, a PEC pode prejudicar o FIES, a PEC pode prejudicar o ProUni. Tudo isso está errado, tudo isso está completamente errado. Por quê? Porque essa educação, a gente está falando de gasto que é de município, estado e governo federal. A PEC, ela só pega o gasto de educação do governo federal e ainda mais uma parcela desse gasto. O Brasil gasta com educação por ano mais ou menos 6% do PIB, que dá mais ou menos 370 bilhões de reais. O que a PEC está pegando, a parcela da educação que a PEC está pegando, é mais ou menos algo em torno de 70 bilhões de reais da parcela federal. É 85, mas seu desconto Fundeb dá algo aí em torno de 72, 74 bilhões de reais. Ou seja, só 20% do que é gasto pelo setor público em educação está na PEC. Fundeb, que é a principal fonte de financiamento para a educação básica, não está na PEC. ProUni não é uma despesa primária, ProUni é uma renúncia tributária. O governo deixa de arrecadar, em troca, a universidade dá bolsa de estudo para alunos de baixa renda. Não está na PEC. Renúncia tributária não está na PEC. FIES também não é despesa primária. FIES é uma despesa financeira, é um crédito educativo. Também não está na PEC. Novamente, repetindo, de 370 bilhões de reais por ano que o setor público gasta com a educação, a PEC só pega algo como 74, 75 bilhões, 20%. Então, uma parcela muito pequena e não mexe em nada com a educação básica, com a educação infantil, com ProUni, FIES e Fundeb. Então, assim, esse medo das pessoas não se justifica. Adicionalmente, vale lembrar o seguinte, que a PEC 241, a PEC que controla o crescimento do gasto, ela não estabelece teto nem para a saúde nem para a educação. O que ela estabelece é um piso, é um gasto mínimo. Caberá a nós, como sociedade, decidir quanto a mais nós queremos gastar com saúde e educação. E eu espero que esse debate ocorra daqui para frente de forma muito transparente e que nossos representantes no Congresso façam essa opção de gastar mais com saúde e educação muito acima do piso. Novamente, a PEC, ela fixa o piso, não o teto. Eu acho que uma questão importantíssima é justamente esse desafio da narrativa, de como o governo consegue transmitir isso à sociedade. E nesse sentido, Mansueto, acho que tem dois segmentos da sociedade que precisam ser muito bem informados a respeito do que o governo pretende. Acho que primeiro o próprio cidadão, né, como você bem observou, como que o governo consegue dizer isso ao cidadão. E a segunda questão é como dizer isso ao mercado. A gente sabe do impacto significativo que as medidas econômicas tão esperadas no que diz respeito ao ajuste fiscal e questões dessa natureza têm sobre o mercado. Quando a gente diz que em 10 anos alguma coisa pode ser revista, quando o próprio presidente diz que neste meio tempo talvez algumas revisões possam ser feitas, essa instabilidade desconforta um pouco o mercado, por um lado, e a forma do governo se comunicar, como vencer esse desafio, uma vez que o governo tem dado bons sinais de que está preocupado com a comunicação com a sociedade. Como é que a gente resolve esses dois problemas? E a gente nem entrou ainda na questão política do relacionamento com os congressistas, mas como conversar com a sociedade nesse sentido? É uma boa pergunta. Primeiro que são dois públicos muito diferentes. Quer dizer, o mercado é um público e o cidadão comum é outro público totalmente diferente. O mercado está preocupado com o número, com o ajuste fiscal, para ter segurança que o país, enfim, que o governo vai honrar seus compromissos, que não correrá o risco de não pagar a dívida pública. O mercado, por exemplo, quando a PEC foi anunciada, antes de ser enviado ao Congresso, no final de junho, início de julho, a primeira reação do mercado era que era um ajuste muito gradual, muito lento. Agora o próprio mercado fez uma revisão dessa interpretação e aceita como um ajuste factível, necessário. Então, assim, a linguagem para o mercado é diferente. É verdade que o mercado às vezes fica, eu diria, nervoso, mas também, enfim, a meu ver, não se justifica com a questão do prazo. Primeiro, o prazo de 10 anos, eu acho que é um prazo necessário, porque se a gente fizer as contas,
depende de muitas coisas que hoje o próprio mercado ele não tem uma noção muito correta. Há muita variância de estimativa entre agentes do mercado. Mas em torno, quer dizer, se a PEC for aprovada, a despesa do governo central, ela cairá todos os anos cerca de 0,5 ponto do PIB. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Em média, pelas estimativas que se tem, 0,5 ponto do PIB, que significa que em 10 anos, uma queda da despesa não financeira do governo central de 5 pontos do PIB. Isso é muito. A despesa não financeira do governo central, quer dizer, tudo que o governo central gasta, menos juros, alcançará esse ano 20% do PIB. Se a PEC for aprovada, daqui a 10 anos, isso será reduzido para 15% do PIB. Desse período, a gente deve arrecadar mais com a recuperação da economia. A gente está falando que daqui a 10 anos o Brasil voltaria a ter um superávit primário entre 3 e 4 pontos do PIB, com a PEC e com a recuperação de parte da receita que o governo perdeu. Mas o mercado já assimilou essa trajetória e já concorda. Eu acho a entrevista que o presidente Temer falou foi o seguinte, mas o que acontecerá se a recuperação vier muito mais rápido do que todo mundo espera, do que o próprio mercado espera? O que acontecerá se, de repente, daqui a 5 anos, o governo central tiver um superávit primário de 4, 5 pontos do PIB? Hoje ninguém acredita nisso. Mas se isso acontecer, ótimo. Se isso acontecer, nós teremos um bom problema. Então, assim, isso não é motivo para preocupação. No outro caso, como se comunicar com o cidadão? É muito mais difícil porque as pessoas conhecem muito pouco o setor público. Então, a comunicação oficial do governo tem que ser um pouco de aula, tutorial e também explicar os dilemas. Então, por exemplo, as pessoas têm a noção que é muito fácil fazer um ajuste fiscal, que é só cortar a despesa de um ano para o outro. Isso não é verdade, porque nosso grande problema em termos de gasto público, é verdade que tem muita coisa para cortar que já vem sendo cortada. Mas o gasto público do Brasil, o gasto do governo central, ele cresce quase que continuamente desde o início dos anos 90. Nenhum presidente do Brasil, quando terminou seu mandato, desde o início dos anos 90, ele conseguiu reduzir a despesa pública. Ele deixou para trás uma despesa pública maior, o que mostra que é um componente estrutural do crescimento do gasto. Então a gente tem que explicar isso para a sociedade de uma forma muito clara, mostrar os dilemas, etc. Porque o que não existe é o seguinte: não adianta a gente colocar na lei que o governo vai gastar tantos bilhões em construção de estrada, tantos bilhões em ciência e tecnologia, etc., se o governo não tem o dinheiro. Se o governo não tiver o dinheiro, independentemente do que foi aprovado no orçamento, ele simplesmente não vai executar, ele não vai autorizar o gasto. E é exatamente isso que acontece. Tradicionalmente no Brasil, a gente aprovava orçamentos inflados. O que acontecia periodicamente todo início do ano? O governo vinha e fazia um corte, fazia um contingenciamento. Ele não autorizava o gasto. Isso era muito ruim, porque, na verdade, você estava transferindo para um burocrata a decisão do que é ou não prioritário. Com a PEC 241, nós teremos orçamentos realistas. O que for aprovado no Congresso será executado. Esses contingenciamentos brutais, que é a tradição do Brasil, isso vai acabar. Isso você está empoderando o Congresso. Algumas pessoas falam, mas a saúde vai ter que brigar com recursos para a educação, com segurança pública e transporte. Mas é exatamente essa a função do orçamento. A função do orçamento é você deixar claras para a sociedade o que é prioritário e a gente ter essa boa discussão. Então, sou muito otimista com esse outro efeito da PEC, das pessoas começarem a conhecer o setor público e pressionarem os seus representantes para alocar o orçamento para determinadas despesas que são prioritárias. Será muito mais difícil daqui para frente para o governo, por exemplo, dar subsídios para empresas grandes. Legal. Bom, tinha outros temas para tocar sobre a PEC, mas só para não se estender muito, acho melhor a gente já partir para a Previdência, que acho que é o grande desafio do governo, tentar pelo menos evoluir nessa discussão. Quem acompanha os seus textos, entrevistas, sabe que você tem muitos dados técnicos defendendo a reforma da PEC, né? A reforma da Previdência, desculpa. Acontece que isso é uma questão que está bem longe de ser econômica, né? Como até o Humberto já levantou, há esse lado da sociedade. Minha pergunta é, você acredita que o brasileiro está disposto a abrir mão dos seus direitos em prol do bem-estar do Brasil? E até melhor, né? Não só o brasileiro, os políticos estão dispostos a colocar isso em pauta? Então, a gente não tem alternativa. Por quê? Porque o Brasil hoje ele ainda é um país jovem. Se a gente olhar a pirâmide populacional do Brasil, de 1950 até 2000, ela pouco muda. É um país com uma base muito grande, com uma proporção de jovens muito grande.
Mas esse Brasil que a gente conhece dos últimos 50 anos, ele vai ser totalmente diferente nos próximos 50 anos. Para a gente ter uma ideia, daqui a 30 anos, exatamente 30 anos, em 2045, 2046, o Brasil terá a mesma estrutura demográfica que tem o Japão hoje. O Japão é um país que tem uma proporção muito grande de pessoas idosas, o triplo do Brasil. Em 30 anos, o Brasil terá a estrutura demográfica do Japão hoje. E a notícia ruim é que o Brasil hoje, apesar de ainda ser um país novo, jovem, ele gasta mais com previdência do que o Japão. O Brasil gasta com previdência 12% do PIB. Se a gente não fizer nada, esse gasto de 12% do PIB, ele vai chegar perto de 20% do PIB lá em 2050, 2060. A única forma de financiar isso seria o Brasil ter um aumento de carga tributária de quase 10 pontos do PIB. Então, assim, isso é impossível. Não tem nenhum país do mundo que gaste 20% do PIB com previdência. Então, a reforma da Previdência, quer a gente queira encarar essa realidade ou não, é uma necessidade que eu falo aritmética. Não faz sentido hoje, num país que as pessoas vivem mais, as pessoas se aposentarem com 48, 49 anos de idade, 50, 55 anos de idade. E as pessoas mais humildes, essas pessoas mais humildes, elas já se aposentam por idade mínima. Porque as pessoas mais humildes, elas não conseguem contribuir por 30 anos, 35 anos. Elas só conseguem contribuir por 15 anos. E aí elas se aposentam por idade mínima, que é 65 anos para homem, 60 anos para mulher. Então, na verdade, a reforma da Previdência é a única forma de a gente dar mais justiça para os mais pobres, para os mais humildes. Porque se a gente não fizer a reforma da Previdência, o orçamento da Previdência ele vai expulsar o orçamento de todas as outras áreas. Aí sim, aí a gente não vai ter o dinheiro necessário para investir em saúde e educação como a população quer. E ainda teremos que cobrar uma carga tributária muito maior. Então, assim, se fizer a reforma da Previdência, é uma reforma gradual. Nenhum país do mundo faz reforma de Previdência rapidamente, em 1 ano, 2 anos. Você sempre tem um período de transição, você respeita direitos adquiridos, você faz algo gradual, mas essas reformas tendem a melhorar o padrão de vida da população, tendem a dar garantia para os nossos idosos que eles receberão o que eles estão esperando na velhice. A gente tem um caso que está acontecendo agora que deixa todo mundo apreensivo, que é o caso do Rio de Janeiro. Será que o aposentado do Rio de Janeiro, ele tem certeza que receberá o que ele tem direito no dia que ele esperava? Não, porque o Estado está com uma crise muito séria. A reforma da Previdência, o que ela vai fazer é evitar que o caso do Rio de Janeiro se transforme num caso nacional, no caso do Brasil. E os próprios estados, isso é importante que se diga, os próprios governadores estão sendo muito ativos em conversas com o governo federal, em sugestões para a reforma da Previdência, porque todos os governadores, independentemente de partido político, eles reconhecem que é essencial a reforma da Previdência também para a situação fiscal dos estados. Então, percebe-se já uma comoção política, algo que, pelo menos em outras tentativas de reforma, a gente não conseguiu. Percebe-se essa comoção nesse momento para tentar mudar a Previdência? De parte dos governadores, parte do governo central e de parte da classe política, sim. A gente ainda terá que fazer um trabalho muito grande de esclarecimento, o que é normal, o que é desejável com a população. Então, a população ela tem dúvidas, normal. Às vezes se questiona, por exemplo, uma vez eu recebi uma carta de uma professora de inglês que tem 50 anos de idade, está desempregada há 2 anos e não consegue emprego. E ela pergunta, não seria o normal que o governo permitisse eu me aposentar com 50 anos de idade, já que eu não consigo um emprego? Eu expliquei para ela, não, isso não seria normal, porque o fato da senhora não conseguir emprego é porque a gente está no meio de uma recessão que é a maior dos últimos 100 anos. Então, isso é que explica a senhora não conseguir emprego. Mas se a gente fosse tentar solucionar o problema da recessão que causa desemprego, deixando todo mundo se aposentar, isso não seria solução. O problema se agravaria, porque o Estado não teria recurso para pagar os aposentados. Então, de fato, quer dizer, há uma maior consciência da classe política da necessidade da reforma da Previdência. Mas cabe ao governo, cabe aos formadores de opinião, cabe jornalista, enfim, entidades de classe ter uma discussão muito aberta e mostrar as contas na mesa. Nós temos um problema seríssimo de Previdência. E a tendência do gasto, como eu falei, é aumentar, porque o Brasil está passando por um processo de envelhecimento muito rápido. Daqui a 30 anos o Brasil terá a estrutura demográfica do Japão. Se a gente não fizer a reforma da Previdência, todo mundo sai perdendo. Agora, Mansueto, não é uma leitura, essa demanda pela reforma da Previdência, não é uma leitura, digamos assim, nova. A gente há de concordar aqui que
Faz tempo que principalmente os especialistas, né, aqueles estudiosos que olham para a economia, olham para as questões previdenciárias, vêm alertando para esse problema. Nós tivemos, no entanto, uma distância expressiva entre o tamanho do problema pintado e as atitudes políticas possíveis. Poderia citar aqui algumas tentativas de reforma muito mais tímidas do que o discurso no governo Fernando Henrique, algumas tentativas de reforma muito mais tímidas do que o discurso no governo Lula, né? E agora a gente volta, talvez com uma força, uma incidência mais expressiva no que diz respeito a essa questão da Previdência agora. Os especialistas, no entanto, aqueles que fazem análise política, dizem que é mais fácil passar a PEC do teto, e muito provavelmente o Senado deve concluir a votação até meados, talvez final de novembro, e muito mais difícil enfrentar a questão previdenciária, sobretudo no tom, no ritmo necessário efetivamente para fazer essas correções. Corre o risco da gente terminar todo esse esforço de dizer que a reforma previdenciária é necessária com uma reforma tímida, a exemplo de outras pequenas reformas que já foram feitas? E qual o risco real disso para o país em termos de futuro? Eu espero que isso não aconteça. Eu acho que esse risco é pequeno, pelo seguinte motivo. Nas vezes anteriores que se tentou fazer a reforma de Previdência, inclusive no governo Fernando Henrique Cardoso, a nossa situação fiscal não era tão ruim como é agora. Então, se tentava fazer uma reforma da Previdência justamente para dar essa garantia de futuro, mas o ponto de partida, por exemplo, era um país que não estava na situação fiscal tão séria como agora. Nossa situação fiscal é um buraco em vermelho, quer dizer, o resultado primário negativo de 170 bilhões, 2,7% do PIB, e um resultado nominal perto de 10% do PIB. É o nível de desequilíbrio que a gente vê em alguns países da Europa recentemente. Então, é uma situação muito séria. Então, o fato da situação estar tão ruim, meio que ajuda a formar uma coalizão pró-reformas. E aí a nossa esperança de aprovar a reforma de Previdência. O que acontecerá se essa reforma não for aprovada? Eu acredito que será. Mas se não for aprovada, a gente vai estar apenas adiando o problema e imediatamente o novo presidente, em 2019, vai ter que colocar a mesma pauta no Congresso. Então, o melhor é que a gente faça essa reforma da Previdência o mais rápido possível, no sentido de aprovar. Como eu falei, reforma é gradual, reforma tem regra de transição. Mas uma vez que o Brasil aprova essa reforma da Previdência, a gente pode se concentrar em outras coisas que também são muito importantes. Reforma tributária, qualidade do ensino, abertura da economia, etc. Então, essa agenda de reforma da Previdência, até porque os governadores serão um grande aliado nessa agenda, ela tem, de fato, uma perspectiva real de agora a gente conseguir caminhar num período relativamente rápido, no primeiro semestre do ano que vem. Você fazer uma reforma da Previdência em 5, 6 meses é algo muito rápido. Queria fazer só uma questão adicional a isso. O governo busca fechar as suas contas, né? Tem um déficit aí aprovado, uma possibilidade de déficit aprovado de 170 bilhões, mas também precisa dar boas notícias à sociedade. Alguns economistas têm defendido a ideia de um aumento na CID como uma forma de tentar conter um pouco desse rombo, que seria um imposto que incide aí sobre a questão dos combustíveis. Na contramão disso, digamos assim, em termos do que se concede ou do que não se concede, nós anunciamos ao longo desses últimos dias uma redução do preço dos combustíveis. Qual o sentido que isso efetivamente deve ser levado adiante? Quer dizer, faz sentido reduzir o preço dos combustíveis ou faria efetivamente sentido elevar aí a carga tributária no que diz respeito à questão da CID? Ou aumento de impostos hoje é impossível, sobretudo tendo em vista essa necessidade de nos comunicarmos com a sociedade? Eu acho que são duas questões. Na questão do preço dos combustíveis, isso é uma política de maior transparência da Petrobras. Então, assim, uma opção muito clara desse governo, inclusive pelas pessoas que estão na Petrobras, pessoas como o Pedro Parente, que é o presidente e a diretoria, e o conselho de administração da companhia, são pessoas de reconhecida competência e a política do governo tem sido total transparência. Petrobras vai ter uma gestão voltada justamente para criar valor na empresa, que é a melhor forma de beneficiar toda a sociedade. Quanto mais lucrativa for a Petrobras, mais dividendos ela vai pagar ao Tesouro e mais dinheiro o governo vai ter para fazer vários investimentos. Inclusive, parte, enfim, do lucro da Petrobras acaba também indiretamente via participação especial, royalties, indo para alguns estados. Mas essa política de preço não tem nada a ver com carga tributária, tá bom? A questão de carga tributária é outra coisa. Carga tributária é uma discussão legítima de cada sociedade. Você tem países que têm carga tributária muito acima do que outros. No nosso caso do Brasil é um pouco mais complicado, porque a carga tributária do Brasil
é mais ou menos 32,5% do PIB. A média da América Latina é muito menos que isso, é em torno de 22%, 23% do PIB, e a média de países emergentes é 27% do PIB. Então a gente tem uma carga tributária que é muito maior do que a média do grupo de países que o Brasil participa. E se a gente fosse tentar fazer um ajuste fiscal começando por aumento de carga tributária, isso teria um problema. Qual é? Como a dinâmica da despesa ela é vinculada à receita, se aumentasse a carga tributária, a despesa aumentava. Então teria que ter uma nova rodada de aumento de carga tributária e assim por diante. Então, assim, aumento de carga tributária é uma decisão legítima da sociedade. Mas o que a gente escuta hoje nas ruas é que o brasileiro não quer aumento de carga tributária, ele quer que o governo corte despesas. Então, hoje, qualquer debate em torno de carga tributária, a chance que eu vejo disso passar no Congresso é zero. E não seria solução. Perfeito. Isso vai bem em linha com o que aconteceu no caso do Joaquim Levy, né? Que no começo da discussão de uma possível reforma, falou-se muito de CPMF, né? Tanto que a gente até comenta que parece que foi excluído do dicionário a palavra CPMF desde que o Michel Temer assumiu, né? A dificuldade de aprovar aumento de impostos. Agora, pegando um pouco o gancho de 2015, foi o ano que você escreveu o Ajuste Inevitável, junto com o Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa. Foi um dos artigos econômicos mais comentados dos últimos tempos. Acho que até trouxe bastante, muito do que vocês estão querendo colocar em prática hoje é visto naquele artigo. Agora, eu queria saber o que mudou na sua percepção de Brasil, de economia, daquele Mansueto que escreveu o artigo junto com o Samuel e o Marcos, para o Mansueto que está hoje no campo da decisão, né, junto com o governo querendo colocar as medidas em prática. Eu acho que aquele Mansueto de julho de 2015, que foi quando a gente escreveu aquele artigo, eu era mais pessimista. Eu achava que ia levar ainda muito mais tempo para a sociedade se conscientizar do tamanho do problema fiscal e a gente avançar na questão do ajuste fiscal. A situação piorou tão rapidamente, numa gravidade tal, que quando eu fui convidado para o governo, eu me assustei na primeira semana, quando a gente teve que fazer as contas para anunciar o novo déficit primário. Porque na grande parte do setor privado esperava um déficit primário em torno de 120 bi, algo como 2% do PIB. De repente, a gente anunciou um déficit primário de 170 bi. E eu, olhando as contas, via que era de fato real. Muita conta atrasada, receita caindo, despencando. Então, assim, era um número de fato real, uma situação muito grave. Me surpreendeu o esforço do governo, um esforço muito bem coordenado, de passar para os políticos a necessidade do ajuste para a sociedade também. E um plano ousado, enfim, que diga-se de passagem, muito do mérito do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acreditou de fato que estava na hora de a gente controlar o crescimento do gasto. E ele, enfim, como um bom gestor, ele conseguiu convencer toda a classe política, o próprio presidente da República, da necessidade de ir por essa linha. Claro que isso é o início de um processo. Com a PEC 241, o governo será obrigado a fazer análise de custo-benefício de todas as suas políticas, ver de fato o que funciona e o que não funciona. Mas é justamente isso que a gente espera de governo. E também o governo terá que, ao longo do tempo, começar a analisar melhor os vários regimes especiais que foram criados de tributação, regimes especiais que muitas vezes beneficiam um número muito pequeno de empresas frente ao custo. Tudo isso agora o governo terá que olhar com a lupa. Então eu diria daquele economista que junto com Marco Lisboa e Samuel Pessoa, dois grandes amigos, excelentes economistas, que escreveu aquele texto, eu diria que eu estou um pouco mais otimista. Do grupo, dos três, sempre o mais pessimista foi o Marco Lisboa. E mesmo hoje eu vejo ele com certo otimismo de reconhecer que o debate melhorou. Meu amigo Fábio Jambiage me fala o seguinte: nos últimos 3, 4 meses eu estou vendo um debate fiscal no Brasil que eu não vi nos últimos 20 anos. Então, para mim, assim, só o fato de a gente estar tendo esse debate e estar conseguindo avançar me deixa relativamente otimista. No que diz respeito a esse mundo dos economistas, observou a posição dentro do Ministério do ministro Henrique Meirelles. Nós tivemos um ministro, Joaquim Levy, que foi muito ao Congresso. Por vezes parecia uma figura lutando sozinho ou tendo que ir dar explicações aos congressistas, por vezes até mesmo sem o respaldo do próprio governo que ele sustentava naquele cargo, que é um cargo absolutamente central e fundamental. Henrique Meirelles não vai tanto ao Congresso, mas ao mesmo tempo é um agente político tido como um agente, um indivíduo, um sujeito extremamente hábil.
Em que medida isso lhe parece verdadeiro? Quer dizer, de que forma a gente pode entender Henrique Meirelles como um agente político extremamente hábil, dado que foi cotado para ser candidato numa série de eleições recentes, foi eleito deputado federal em 2002, enfim, é uma figura efetivamente política, mas o quão hábil é este agente político, na sua opinião? Um bom ministro da Fazenda, ele tem que fazer o meio de campo nessas duas áreas, na economia e na política. Ele tem que ter uma linguagem fácil de se expressar. Joaquim Levy é um excelente economista, enfim, todos conhecem, uma pessoa muito competente, mas era uma pessoa isolada. Era uma pessoa que estava no Ministério da Fazenda isolado dos demais ministérios. Era uma pessoa, por exemplo, apesar de toda a capacidade técnica, o espaço para ele colocar na mesa uma reforma da Previdência era muito limitado, porque a Previdência estava em outro ministério. Agora é bem diferente. Agora você tem um ministro da Fazenda que ele é muito escutado no Planalto, que ele tem uma boa interlocução com a ala política do governo, com a Casa Civil. Nós todos temos uma boa interlocução com a Casa Civil. E a Previdência hoje está dentro do Ministério da Fazenda. Então a reforma da Previdência está diretamente no Ministério da Fazenda e um ministro que sabe se comunicar muito bem. Um ministro que ele antecipa movimentos. Quando houve dúvidas da constitucionalidade da PEC, o que o ministro da Fazenda fez, Henrique Meirelles, foi marcar uma reunião com todos os presidentes do STF, STJ, do TST, para explicar a PEC. Então ele se antecipa muito isso. O ministro já foi várias vezes ao TCU, conversar com o ministro do TCU. Quando necessário, o ministro participa de reuniões, café da manhã, jantares com a base aliada para explicar para justificar determinadas medidas econômicas, como é o caso da PEC 241. E ele é um bom executivo. Acho que como ele teve uma experiência muito grande de mercado e de tomada de decisão, muitas vezes, no calor da discussão, ele respeita muito a opinião técnica e vê onde os técnicos vão chegar ao consenso. Quando ele nota que não há consenso, ele sabe arbitrar, ele sabe escutar muitas pessoas, ele é uma pessoa que escuta muito, né? E, que é um fato relevante, ele tem um bom relacionamento com toda a ala política do governo. Para um país que precisa fazer um ajuste fiscal, modificando regras, aprovando leis, fazendo emenda constitucional, porque quase tudo no Brasil é constitucionalizado, esse jogo de cintura do ministro da Fazenda, de transitar muito bem na área econômica, de mercado e na área política, é essencial. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a sua participação, Mansueto. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, enfim, a gentileza do Brasil nessa parceria com a Infomoney. Legal. Obrigado. Dantas, muito obrigado pelo papo, que tenha sido o primeiro de muitos mesmo. Muito bom, obrigado. A gente agradece muito. Obrigado, Mansueto. Obrigado, Dantas.